Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, a gente vai falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast é patrocinado pela All Out Run e está sendo gravado no estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é sobre intensidade. Intensidade no treino, nas escolhas e na forma como a gente vive o esporte. E a gente tá lançando esse episódio na semana que antecede o carnaval. Mas o que isso tem a ver com corrida? E talvez realmente não exista momento melhor para falar sobre isso. Porque parece que todo ano surge a mesma dúvida. Dá pra treinar sério e aproveitar o carnaval? Dá para ser atleta amadora, buscar performance e ainda assim viver outras coisas? Bora começar esse episódio? Aqui no Girls Who Run, a gente fala muito sobre o esporte que a gente pratica, mas também sobre como a gente vive fora dele. E a nossa convidada traduz muito bem essa conversa. A Maria Montoro corre, nada, pedala, mas acima de tudo, vive o esporte de uma forma intensa e consciente. A gata é triatleta, corredora, empreendedora, criadora de conteúdo e tá há muitos anos no esporte. Já competiu em provas de alta performance, já foi pro Mundial do 70.3, treina sério, não pula o treino. E ao mesmo tempo, ela viaja, vive, curte festa, curte carnaval. Talvez seja por isso que ela represente tão bem o tema desse episódio. Como que é buscar performance sem deixar de ter vida. Seja bem-vinda, Mar! Muito obrigada! Amei a introdução, gente. Tudo a ver. Muito obrigada pelo convite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a você por ter topado. E antes da gente começar a ir para a temática do episódio, conta de forma bem breve para quem tá te escutando e para as nossas ouvintes e que talvez ainda não conheça, ou que te conheça, mas não saiba muitos detalhes sobre você. Quem que é a Maria hoje, dentro e fora da corrida? A Maria, eu brinco que ela é várias facetas, né? Então, já indo um pouco no nosso tema, eu acho que a gente nunca é uma coisa só, né? A gente é um misto de muitas coisas e a Maria tem várias facetas, mas com certeza, eu acho que uma característica minha que tem todas essas facetas é a intensidade. Então, quando eu vou em alguma coisa, eu vou full. Quando eu quero competir, eu entro na competição séria. Quando eu quero curtir também. Então, acho que a Maria é uma pessoa muito intensa, muito feliz, muito agitada. Acho que o movimento sempre esteve na minha vida, assim, desde criança. Desde criança eu pratico esporte. Tive um ensinamento dentro de casa desde muito cedo. Minha mãe é maratonista, fazia muitas provas de aventura, então com 12 anos ela me jogou no meio do mato na minha primeira prova de aventura, assim. Que demais! Chamava Adventure Camp, falou, vai na fé, 50 quilômetros, tava entendendo nada e fui, depois me colocou na aula de natação, enfim, aí eu meio que segui os passos delas, então eu acho que é isso, acho que pode ser uma característica intensidade. Maria é uma pessoa muito feliz, muito autoastral, assim, eu tento passar isso, né, nas minhas redes sociais, e várias Marias também, acho que cada fase, cada momento, eu sei que qual faceta ali eu posso colocá-la mais em evidência do que outra. E Má, a gente tava até no começo do episódio, né? Você tava comentando quando que o triatlon entrou na sua vida, começou a treinar, foi um pouco depois da pandemia. Mas como que foi que, de fato, o tri apareceu? Você já corria, assim, já conhecia um pouco do esporte? E acho que até pegando um gancho, teve a Maria antes do esporte que trabalhava com eventos, né? Então você teve ali antes de uma mudança de, tipo, o esporte estava lá, mas ele foi tomando um protagonismo junto de um momento que você também era uma garota que estava em festival e produzia eventos, né? Então foram duas vidas bem contrapostas e diferentes. Exato, eu tive essa transmutação, assim, essa transformação, né? Bom, então voltando um pouco no tempo, eu sempre fui uma garota muito agitada, com muito movimento. Como eu disse, minha mãe, dentro de casa, sempre colocou o esporte muito na minha vida, assim, desde pequena. Então, eu penso em Maria, eu penso em movimento. Então, desde sempre eu fiz
aquela pessoa que eu passava a tarde inteira no clube fazendo todos os esportes. Acho que em todos eu já me arrisquei, assim. E aí, ali com mais ou menos uns 18 anos, eu comecei a academia e tal, corria um pouquinho na esteira. E em 2016, exatamente há 10 anos, eu fiz a minha primeira provinha de rua, assim, simplesmente saí correndo. Tinha uma amiga que ia fazer meia maratona na Run Fun, e aí ela me chamou e falou, Maria, vem fazer comigo 10 quilômetros, tipo, vai ter 10 quilômetros. Eu falei, vou. E aí foi meio que um programa, assim, nossa, das amigas, 2 iam fazer meia maratona e o resto ia acompanhar nos 10 quilômetros. E aí fiz, amei, me apaixonei. Passou 2 semanas, fiz outra provinha. E aí, claro, né, como manda o protocolo, eu me lesionei. Aí fui atrás de médico e tal, com condromalácia nos 2 joelhos, fisioterapia, 10 sessões, para de correr e tal. Isso no final de 2016. Daí... Começou com intensidade. Com intensidade já, tá vendo? E aí, em 2017, eu falei, não, então, o que eu tenho que fazer pra eu conseguir correr e, né, e não me machucar e tal? Uma assessoria. Fui na assessoria que elas tinham feito a meia maratona, passei um ano todo treinando pra fazer a minha primeira meia maratona, então, no final de 2017. E era na época que eu trabalhava em uma agência de festa. E eram aquelas festas, assim, megalomaníacas, 12 pessoas no estádio do Canindé. Festa que durava 12, 14, 20 horas. Carnaval no Maracanã com o Steve Aoki. Então, eram realmente, Era tipo uma festa, eram eventos... Era um festival. Exato. Era, tipo, bem diferente. Só que eu acho que o lado do esporte também sempre me deu esse contraponto do equilíbrio. Então, eu acho que eu sempre busquei esse equilíbrio, assim, sabe? Então, eu entrei nesse ramo de festas porque eu era muito festeira. E aí, a minha primeira festa foi um convite de uma agência de São Paulo que falou... Maria, a gente quer que você e mais essas 2 amigas, minhas 2 melhores amigas, façam uma festa com a cara de vocês, com a brisa de vocês, porque a galera já tá ficando um pouco mais velha, então pegou a galera que tava indo mais nas festas. E esse foi meu primeiro contato com produção de festa, e aí eu nunca mais larguei. Então eu era muito festeira. Aí quando você entra mais no backstage da coisa, você começa a entender, você fica meio cansada um pouco. Então eu sempre tive esse contraponto, assim, tanto do esporte quanto de viagem, do autoconhecimento também. Então tinha essa coisa da noite, de viver a noite e de virar a noite trabalhando, e também de virar a noite curtindo mesmo, né? Porque também é uma coisa que eu adoro também. Então, isso que vocês falaram também do carnaval, né? Tipo, eu vejo muitos memes durante o carnaval que é tipo... você trocaria isso por isso? Aí, tipo, começo de uma corrida por um bloco, tipo... Você não precisa trocar. Exato. Sabe? Você não precisa, tipo, ser isso ou aquilo. Você pode ser os dois. É só levar a vida com equilíbrio, sabe? Óbvio, vai ter um ano que um pratinho vai estar mais acima, o outro vai estar um pouquinho mais abaixo. Mas a vida é meio que manter um equilíbrio de tudo, né? Então, acho que eu sempre busquei esse equilíbrio. E aí, foi assim também no esporte e nas festas. E aí, em 2017, então, eu fiz minha primeira meia maratona. 2018 e 2017 eu me formei na faculdade também. Então, eu saí da agência, porque eu fui morar na Austrália, como eu contei pra vocês, em 2018. E aí, quando eu voltei... E aí, uma vez que você entra no mundo da corrida, você fica viciado, né? Exato. E aí, você não para de correr. Mesmo lá tal. na Austrália, você conseguiu manter a corrida. Então, mantive, porém, entretanto, contudo, eu tava com dor. Então, eu liguei pro meu médico daqui e falei, tô com dor ainda no joelho e tal. Falei, para tudo, não corre mais, faz o que você quiser aí, mas não corre, porque se der algum BO aí, Você tá longe. você já. tá mais caro longe, também. é caro, plano de saúde, tal, para de correr. Não parei de correr. E lá deve ser lindo, assim, deve ter uns maravilhoso, lugares maravilhosos. É muito gostoso. Então, eu corria mais de... Nessa época, eu nem sabia o que era pace. Eu fiz a minha primeira prova, gente, eu juro por Deus, com 2 trancinhas aqui, com uma pochete, não era nem tipo, era uma pochete mesmo, com o fio aqui.
Assim, até recentemente eu não sabia quantas horas eu tinha feito. Tipo, agora, depois que você vai entendendo um pouco mais, que aí começou a me dar essa curiosidade, falei, deixa eu ver quantas horas que eu tinha feito minha primeira meia maratona. Nem sabia, e era realmente pra eu buscar esse equilíbrio mesmo, esse autoconhecimento meu. E aí eu fui pra Austrália, passei um ano todo lá, corria, mas fazia algumas outras coisas também, e aí eu voltei em 2019, falei, quero voltar a correr, voltei a correr, aí dor no joelho de novo, aí faz fisioterapia, aquela coisa de sempre e tal. 2020, pandemia. E 2020, eu tinha voltado e falei, não, 2020 vai ser meu ano, eu vou viajar muito, eu vou trabalhar, tipo, autônoma. Lancei minha marca de cosméticos em 2020, falei, nossa, e aí vai dar super certo, aí eu vou só viajar, e vai dar tudo certo e tal. Eu estava na Bahia, quando isso aconteceu, e tava mesmo, isso estava realmente acontecendo, eu estava na Bahia, e aí na Bahia, tipo, a informação chegou um pouquinho depois, eu tava lá de boa, em Itacaré, não tava olhando muito rede social e tal, do nada, tipo, máscara e sei lá o quê, e pandemia. Você ficou presa e em tal, Itacaré? Vão fechar as rodovias e vai fechar. E a gente, meu, quê? Eu tô, tipo, no meio de uma trilha, assim. Como assim? E vai fechar, tanana. Não, precisa comprar máscara. Era naquela época, tipo, você não sabia se tinha que usar máscara, não tinha que usar máscara. Então, um dia tinha que usar Aquela máscara. de tecido. No outro dia não podia usar máscara. Aí fui atrás de máscara, não tinha mais máscara. Aí fui numa coisa de construção, não tinha mais máscara de construção. Falei, meu Deus. Aí minha mãe me ligou desesperada. Você volta agora pra São Paulo, que você vai ficar presa aí na Bahia, aí não tem nada, não tem aeroporto perto, nananã, você vai ter que voltar pra cá agora. Do nada, depois de um mês que eu estava na Bahia, eu voltei pra cá, falei, meu Deus, o que está com... O que kimono? E aí, fui morar na fazenda. Com os meus primos, primas, tias. E aí, meu primo estava treinando para um Ironman. Nossa. Que não aconteceu. Porém, os treinos aconteceram. E estavam acontecendo. Full. Ironman full. Família já do... Então, e aí eu já era da corrida, já gostava muito de esporte e tal, e comecei a ver, mesmo ali na pandemia, ele acordava às 5 horas da manhã e colocava o rolo e pedalava. Ele teve um treino de natação que ele fez na piscina da fazenda, de piscina de 10 metros. Ele ficava indo e vindo, tipo, ele fez 2.000 metros. Sabe aqueles memes hoje em dia que tem, né? Sim, tipo, da pessoa nadando na poça de água? Foi ele na pandemia. Tipo, ele nadava na piscina de 10 metros, tipo assim. E aquela piscina que ela não é, né, tipo, linear. Tipo, ela é uma piscina, sei lá, meio assim. Meu, juro. E era ele. E pedalava, corria, nadava. E ele montou um circuitinho ali funcional e tal. E eu, meu, que é isso? O que tá acontecendo? O que é isso? Tal. E aí, comecei a entender mais, ele me falando, não, porque tem isso, porque eu tô treinando pra isso, não vai ter essa prova, mas quando voltar, nananana. E eu comecei a ver, tipo, a dedicação dele, o amor dele, daquilo, tanto contando pra mim, quanto fazendo as coisas ali no dia a dia, tal. E aí, eu dava a minha corridinha básica ali do dia, e eu olhava e voltava, e ele tava lá ainda no rolê. Eu falei, meu, que coisa legal, que interessante. Mas beleza, na fazenda, não tem muito o que fazer, é isso aí, beleza. Quando eu fui pra Austrália, eu tinha vendido meu carro e eu fiquei só andando de bike. Então, era meio que meu meio de transporte. Na Austrália também foi meu meio de transporte, então eu sempre pedalei por diversão e por transporte mesmo. Então, era tipo, eu tinha uma mountain bike da minha mãe, daquela vez, quando eu tinha 12 anos, que ela me colocou numa prova de aventura, era a mesma bike, e que eu andava aqui por São Paulo. E aí, passou um pouco mais de tempo e tal, reabriu a ciclovia. Ah, não, antes disso, ele ia lá pra Estrada Velha de Santos, lá abriu antes que a ciclovia. Fechada a ciclovia? Na pandemia, fecharam. Ah, tá, o parque, é verdade. Tá. Na pandemia fecharam tudo, e aí a EV ainda estava aberta. Quer dizer, abriu antes da ciclo. E aí, eu tinha um amigo que
que morava aqui, mas ele era de Portugal e voltou pra Portugal na época, na pandemia. E aí eu comprei a bike dele, que era uma Caloi 12 de ferro, a manivela, assim, você trocava a marcha na manivela aqui do guidão ali. E aí eu fiquei com ela, já achei o máximo. R$600 eu paguei, caríssimo. Coitada, nem sabia o que esperava, né? Podia ter ficado lá. Aí ele falou, vamos pra Estrada Velha comigo. E você só foi. Essa Caloi é tipo urbana. Uma bike É urbana. uma bike de ferro, ela pesa mais que, tipo, minhas 2 bikes hoje juntas, assim. O manivela aqui, assim, tipo, realmente. É tipo uma bike completamente urbana, tipo... É linda, é meio de coleção hoje em dia. Eu passava com ela, assim, a galera... Nossa, essa bike! É tipo quando passa carro antigo. Nossa, foi minha primeira bike. Eu, tipo, gente, eu não sei se isso é bom. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas enfim. Aí, fui pra EV, sem saber o que era EV. Eu só, tipo, vambora, né? Vambora. Com máscarazinha, com tudo. Eu tinha um capacete de skate, né? Gente, se eu mostro as fotos pra vocês. Era um capacete de skate, um óculos daqueles comprados na praia. Tênis, tá? E vambora. E é isso. E ia lá. E comecei a ir durante a semana, porque a gente ainda tava na pandemia. As coisas já estavam mais flexíveis, né? Mas ainda era aquela época que você tava Todo mundo muito... de home office. Todo mundo full em casa. Então, virou meio que meu refúgio também, assim. Eu pegar o carro, ir pra Estrada Velha e tal. E lá a gente pedalava. E, de novo... Sem relógio, sem nada. Dava umas voltinhas lá e tá tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. E aí você nadava também porque já tava lá mesmo? Não, nem nadava. Ah, não, só o que acontece? A natação foi um trauma na minha vida. Por quê? Eu nadei competitivamente, assim que fala, gente? Acho que sim. Pode Acho ser. que sim. Pode ser. Então, eu nadei pelo meu clube quando eu tinha 12 anos de idade. Obrigada pela minha mãe, claramente, né? Porque quando você tem 12 anos de idade, você não quer passar 4 horas treinando e todo final de semana ter competição. E eu falava, mãe, eu não quero mais. Eu sou sócia do Pinheiros até hoje, né? E o Pinheiros, assim, chega uma idade que eles querem te levar para as Olimpíadas, né? Assim, então você bem forte lá, muito né? forte, o treino é muito forte. Eu falava, eu não quero mais com 12 anos de idade. Minha mãe falava, não, você vai, porque seu corpo vai ficar lindo, porque sei lá o quê. Com 12 anos de idade, tipo, você acha que eu estou pensando nisso? Até que falei muitas vezes pra minha mãe, era aquela época que mãe não ouve filho, né, 12 anos de idade, você fala que você tá com uma dor de cabeça, não te ouve, você tá com isso, não te ouve, não quero, não te ouve também. Eis que eu passei 2 semanas indo pro clube, todos os dias. Eu passava 4 horas. E naquela época você chegava pronta, né? Tipo, com maiozinho, a toquinha, o roupãozinho do clube, né? Pronta pra... Eu passava 4 horas no clube. Sem fazer nada. Quando chegava na hora da minha mãe me buscar, eu entrava embaixo do chuveiro. Juro por Deus. Passei 2 semanas fazendo isso. E como é competitivo, né? Tipo, tem o treinador que sabe, né? Que é mais individual, né? Também. E aí, ele ligou pra minha mãe. Depois de 2 semanas, falou, então, sua filha não tá vindo faz 2 semanas. Aconteceu alguma coisa? Ela tá doente e tal. Eu lembro da cena, assim. Meus pais já eram separados na época, mas eles estavam juntos nessa hora. A cara da minha mãe, tipo assim... A cara, assim, a afeição maluca. Puta comigo. Ela me olhou assim. Ela, não, vou ver aqui o que tá acontecendo e já te retorno. Maria! Aí eu contei pra ela, falei, mãe, eu estava indo todos os dias durante 2 semanas pro clube, eu não fazia nada, e contei a história pra ela. Meu pai chorou de falei, não é possível, você tava indo pro clube, ficava 4 horas lá fazendo o quê? Andando 4 horas andando de maiozinho, roupão pelo clube. Ele, minha mãe maluca, né, querendo tipo me assim, matar. você odiava tanto. Exatamente. Aí, tanto que meu pai virou e falou assim pra minha mãe, Cris, não dá. Tipo, ela não... A saúde mental tava, coitada. Pô, ela realmente não gosta, não é mãe, tá ligado? Ela não quer fazer isso. Então, foi um trauma que quando eu
eu falei, vou entrar no triatlon, eu falei, eu tenho certeza que vai ser meu pior trauma. Tipo, eu vou ter que Nadar e o nadar e lembrar disso e ressignificar isso na minha cabeça. Foi um trabalho constante, assim, até hoje, assim, sabe? Eu me pego ali no, tipo, lá no Pinheiros com 12 anos competindo, eu falo, tá, vamos lá. Ressignifica essa Maria, tá tudo certo, vamos lá. Mas, então, voltando, né, que eu te abri uns parênteses aqui. Mas voltando, e aí passei meio que a pandemia toda fazendo indo lá na EV e tal. Até que no final de 2021, as coisas já estavam um pouco mais flexíveis, voltei a correr, fazer prova, né, de corrida, que aí já tinham voltado as provas de corrida, e já tinham voltado as provas de triatlon também. E eu decidi no final de 2021, vou começar a fazer triatlon. E na época eu tava namorando, e falei, vamos começar comigo? Ele falou, vamos. Então, a gente já tinha uma meta para começo de 2022 a gente começar. Então, em 2021, no final, a gente fez algumas provas de corrida, arriscamos uma nataçãozinha ali, e eu já pedalava na minha Superbike Caloi 12, ia pra ciclovia, toda terça e quinta, de tênisinho maravilhosa, pá. Tipo, bicicleta com capacete de coisa. Skate. Mas isso é muito legal falar, porque hoje em dia, as pessoas querem começar já, tipo, não, já quero começar com a bike de 8 mil, já quero começar... Às vezes 50 8 mil já, tipo, de É. entrada. E já quer começar com tudo, tipo, dá, gente, pra começar. Ainda o esporte dá pra você começar ele devagar. E esse é o mais legal do esporte. Esse é o mais legal do triatlon. É o processo. É isso, eu postei... acho que você até comentou, né? Que legal esse post e tal. Porque foi isso. Você se pega voltando no tempo, então vai fazer... Tem um pouco mais de 4 anos que isso começou. Você se pega, tipo, eu lembro da primeira vez que eu coloquei uma sapatilha, que eu clipei. Levou um tempasso, assim. O meu primeiro 1 ano e meio de triatlo, eu fiz só prova de olímpico e sprint. Então, tipo, até eu entender o que era o triatlo, até entender o que era pace. Até eu começar o triatlo, eu não sabia o que era pace de corrida. Mesmo correndo, já fazia 5, 6 anos. Tipo, eu só corria. Então, tipo, faz parte. E essa é a parte mais legal, na verdade. A vida, né, tá aí nessa... Entre a linha do começo até o objetivo. Nunca tem um objetivo, né? Então, você sempre vai colocando a linha um pouco mais longe e a vida é acontecendo nesse meio termo, né? Então, eu sei que eu sei e respeito que tem muita gente que tem várias coisas na vida que não dá, né? Pra ter uma vida de triatlon, né? De muito tempo, né? Porque, quero ter filho, ou quero... Mas que também não é impeditivo. Mas, enfim, ou quero ter filho, ou quero, ou tipo, tem 1 ano pra treinar. Eu tenho um marido de uma amiga minha que falou, eu tenho 1 ano pra treinar pra um Ironman, porque depois desse 1 ano eu vou ganhar uma promoção, e aí eu não vou ter mais tempo. Então, ele queria ter o checkzinho lá na vida dele, que ele ia fazer um Ironman, treinou por 1 ano, fez um Ironman, e é isso, tipo. Então, eu respeito, eu entendo que tem essas pessoas, mas... perde-se muito do que é a conexão, a troca do que é o triatlon, do que é realmente você entender o esporte como algo maior, né? E não só uma coisa pontual ali que você vai dar check na vida. O meu treinador fala muito isso, que o triatlon, ele é um esporte de longo prazo. Sim. O esporte de curto prazo, ele é outra coisa. Então... e hoje virou um estilo de vida meu, né? E até virar esse estilo de vida... é você ir se adaptando às coisas, né? E, tipo, e ir nesse processo. Hoje em dia eu vejo muita gente pulando muitas partes, que é isso. Já começa com a bike, já começa com a sapatilha, já começa querendo fazer um 70.3, um Ironman, então... Tipo, pra quê? Exato. Né? Tipo, enfim, pula muita coisa, pula muita fase e pula uma coisa que é muito gostosa, que é isso que eu tô contando pra vocês, tipo... capacetinho, de skate. Começar e se descobrindo no processo sem muita pressão, né? Eu acho que quando você já quer começar com uma meta muito agressiva, você já começa não deixando aquilo fluir. Eu acho que eu e a Má, a gente tem uma experiência parecida com a corrida a gente corre há muitos anos. E também, no começo, cara, eu fui descobrir o que era pace em 2022,
quando eu fui entrar em assessoria. Até então, eu não fazia ideia, eu conhecia quilômetros por hora que tinha na esteira, então eu sabia que tinha isso. Quando alguém me perguntava pace, eu achava que era isso. E não tinha ideia. Tipo, minha primeira meia eu também fiz, eu não faço ideia do tempo que eu fiz. E assim, fui sem gel, eu levei uma bananinha e uma paçoca, sabe? Tipo, porque eu pesquisei que tinha que levar alguma coisa. Também, eu nem treinei com isso, exatamente. Não, também, a primeira vez que eu fui comer numa prova, então eu acho que tem... Gente, nossa, agora eu tava lembrando, no meu primeiro ciclo de maratona, eu já passava com um nutricionista, e ela falou, tipo, precisa suplementar com sal. Eu não sabia que existia cápsula de sal. Em alguns treinos eu levava, sabe... Sal, tipo sal de restaurante. Exato. Aí, tipo, também, né, descobri que existe eletrólito. Na época, acho que nem tinha eletrólito em sachêzinho, assim, isso é uma coisa bem mais recente. Super recente. Mas é muito legal começar nessa época, porque você olha pra trás e pensa, nossa, cara, olha o tanto de coisa que eu já vivi, Total. como o esporte evoluiu também. E essas histórias pra contar também, né? E é isso, e você caminhar passo a passo ali. Aí eu fiz o meu primeiro... Ai, meu Deus. Aquelas fotos que eu postei foram do meu primeiro simulado na Estrada Velha. Que eu fui de maiô. Não era nem maiô, era um body. Que eu falei, é esse aqui que vai mesmo. Um shortinho. Tênis, que não era de corrida, eu tava correndo com esse tênis que era zero de corrida. Um tênis, não, eu juro, um tênis da Reebok, tipo, não era um tênis de corrida, era um tênis, tipo, de crossfit, reto, tá ligado? Tipo, esse tênis pra correr 5K? Não, eu fiz um simulado. Eu então, mas quanto que era nadei, na pedalei, corrida? corri. Meu, não lembro quanto que eu fiz, mas acho que era alguma coisa assim. Acho que era Gente, canela de ferro, porque a minha não ia aguentar? Total. Depois eu fui ver, falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí foi isso. Eu lembro que eu acabei esse simulado, gente. Eu fumava na época. Eu bolei um tabaquinho e eu fumei. Na Estrada Velha. Aí... O horror dos atletas. Exato. Aí sabe quando você olha, assim? E aí, tipo, um amigo meu, ele tava no triatlo há muito tempo, ele foi comigo, assim, que olhava, ele chorava de rir, ele falava, mano, que você tá fazendo? Aí eu, tipo, mano, eu tô muito errada aqui. Eu olhava as pessoas, cara, mas você sentia alguém, tipo, te olhando e meio... Não sei se julgando, mas você sentia, tipo, repararem nisso? Meu, eu acho que zero. Assim, eu sou uma pessoa que eu ligo zero porque as pessoas pensam. Eu sou muito, tipo... Eu não sei, não sei se eu sou meio desligadona mesmo, ou se aprendi isso com a vida, não ligar mesmo e, tipo, focar no que eu acredito, sabe? Então, assim, eu nem lembro se me julgaram, talvez eu estava me auto-julgando, sabe? Tipo assim, eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui tá completamente errado. E graças a Deus, porque eu evoluí, tipo, hoje em dia já não fumo mais, então, assim, troquei completamente. Mas, enfim, olha como as coisas são, né? É isso, tipo... Então, enquanto eu estava fazendo as minhas coisinhas, eu tava me entendendo também como atleta, como mulher. Eu lembro que a primeira prova que eu fiz de sprint, eu cheguei, gente, eu estava tão menstruada, que eu cheguei vazando sangue. Minha primeira prova, fui 5ª colocada geral. Minha primeira prova, eu subi no pódio. Eu tava, tipo, vazando, assim. Olha lá, gente, problemas que mulheres sofrem. Exatamente. E aí, eu juntas. tinha DIU de cobre na época. Nossa, que aumenta bem o fluxo. Gente, é fluxo. Aumenta? O DIU de cobre, algumas pessoas, ele aumenta. Ele não é indicado pra quem já tem muito fluxo, porque pode piorar. Exato. Aumenta, tipo, fluxo, aumentador. Eu ficava uns 20 dias por mês em função da menstruação. Tipo, muita cólica, tipo assim, aquela cólica de, tipo assim, de dar dor aqui atrás, sabe? Sim. Tipo, eu ficava em função disso e também entendendo. Junto com a minha nutri da época, que ela nem era voltada pra esporte. Eu falava pra ela, a gente foi fazer uns exames, ela falou, você tá com anemia. Quando você menstrua, você tá com anemia. Vamos te direcionar pra alguém mais focado no esporte? Aí cheguei num médico mais focado de esporte, ele falou, essa sua ferritina aqui, se um cara me entra com uma ferritina dessa aqui, ele entra engatinhando, porque não tem força pra andar aqui. Então, isso também esse processo de você também se entender como atleta, como mulher dentro do esporte. Meu, tipo... Vou tirar o DIU mesmo? É isso que eu vou querer fazer da minha vida daqui pra frente e tal? Então, tudo isso faz parte do processo. Isso só vai
entendendo isso, se você for, né, passito a passito ali, e caminhando, e vendo tudo isso. Então, foi em 2021, eu comecei a treinar, entrei numa assessoria voltada para triatlon. E aí, gente, a minha primeira queda na água voltou a Maria de 12 anos. Eu falava, eu não vou conseguir fazer 25 metros. Ô, Má, mas você sente que nessa época você já tinha uma... Tipo assim, o esporte já tinha deixado de ser só um hobby e já tinha uma coisa mais, nossa, gostaria de performar, ou zero, isso foi vindo com o tempo e mais pra depois, zero, assim? foi vindo com o tempo e com esse meu entendimento sobre o esporte. Então, quando eu comecei no triatlo, eu não sabia o que era pace ainda. Fui começar a entender o que era pace dentro do triatlo. Porque você vê... Porque o triatlon é muito número, né? Tipo, é muita estatística. E você precisa mesmo de mais dados, né? Pra você não quebrar, né? Durante a sua prova. Então, eu comecei a entender mais quando eu entrei no triatlon mesmo. E aí, foi muito gradual. Nunca pensei em performar, mas eu sempre fui muito competitiva. Então, tipo, foi isso. A minha primeira prova de sprint... Eu vi que eu tava ali na frente e falei, vambora. Tipo, dei sangue tudo nos olhos. isso. E na roupa, né? Literalmente você deu sangue. Literalmente. Então, assim, não... Eu acho que eu não tinha dado nome de performance, não tinha, sabe? Não tinha esse nome performance pra mim, mas eu era muito competitiva já. Comigo, né? Até porque eu nem conhecia muitas pessoas do triatlo. Você queria dar seu melhor. Eu conhecia meu primo, né? Que... Coitado, não dá nem pra comparar, eu e ele, né, na época, ele foi fazer o Ironman dele, gente, eu fui assistir o Ironman dele em Mar del Plata, depois no final do ano, Demais. Foi ótimo, e aí eu falei, estou bem longe de fazer isso, graças a Deus. Mas aí foi isso, aí passei o 2021 inteiro só fiz umas 8 provinhas entre sprint e olímpico, depois em 2022 passei o ano todo fazendo, 2023 até ali o começo do ano, e aí resolvi fazer o meu Ironman, depois de um ano e meio que eu tinha começado no triatlon, que foi o 70.3 de Floripa, em 2023. Que eu acho que foi o último que deu tudo certo. Porque daqui pra cá tem sempre problema na natação, problema no céu. Exatamente. Você vai fazer Ironman de Floripa, você não sabe o que esperar. Exatamente. Você leva a capa de chuva até, tipo, protetor solar, choveu é isso. muito, né? E aí, foi cancelada, né, a natação, enfim. Aí, o ano passado, acho que reduziram. Esse não, esse foi completo. E aí, eu já tava bem mais envolvida no triatlon, eu já tava há 1 ano e meio ali, tipo, nesse mundo do triatlon, né, entendendo. E aí, consumindo também, né, o conteúdo de triatlon. Então, deu um boom grande, né? Então, lendo, vendo, seguindo as pessoas. Ainda era bem comecinho, assim, ainda as pessoas não estavam se expondo muito, assim, no triatlon. Verdade, foi o mundo da corrida. Então era abril de 2023, minha primeira prova. E aí, nessa prova, foi tipo assim, essa coisa do equilíbrio. Eu falei, não, meu Ironman. Também você não dá pra negligenciar, tem que né? respeitar. Tipo assim, tem que respeitar a distância e tal. Então, eu coloquei 3 meses pra fazer um ciclo bem certinho, assim. E aí, foi assim, fiquei 3 meses, primeiros 3 meses da minha vida que eu fiquei sem beber. Comia tudo regradinho, no horário. Eu acho que só não pesava a comida, mas assim, de resto era tudo, tipo assim, eu tenho mania de coisas impressas, né? Então minha agenda é agenda física e tal. Eu imprimo coisa da Nutri, coloco na geladeira, tipo, eu gosto de coisa impressa. Então assim, eu lembro de pegar toda hora, olhar... São um scoop de coisa, um negócio, né? Sabe, assim, tudo muito regradinho. E aí, fui fazer a minha primeira prova. Eis que fiquei com dores ali, né? 1 semana pra prova. Aquele protocolo normal também, né? A corrida também tem muito isso. Vou fazer uma ressonância, tal. Gente, eu recebo o laudo quinta-feira no avião, embarcando pra Floripa. Que eu tava com uma tendinite no isquiotibial. Nossa. No posterior de coxa. Aí eu falei, bom, tenho que fazer,
né? Eu vou fazer essa prova. Aquela típica pergunta, qual que é o pior que pode acontecer? Exatamente, Exato. exatamente. Eu falei, vou fazer essa prova. Na época, na verdade, todas as pessoas que me acompanham são mulheres. Então, minha médica, que é a minha médica até hoje, é a Thaline, né? Então, mandei uma mensagem Thaline, pra minha... Diva, a gente quer chamar ela. Ai, Oiê. escutando, a gente vai mandar Aline, mensagem. vem aqui. Então, foi a Thaline, então, ela me acompanha desde sempre. Quando eu tive esse problema feminino, né? Eu falei, gente, preciso ir numa médica de esporte pra entender e tal. E aí, procurei a Thaline, ela foi, tipo, o meu anjo da guarda, assim. E até hoje é ela. Tipo, mandar mensagem pra ela, tipo, sábado pré-prova. Socorro! E ela, tipo, ela atende, vai, ela é, assim, tudo. Eu acho que faz muita diferença também, quando é uma mulher. E uma pergunta assim, nesse processo todo da Maria se descobrindo também no triatlo, o que você foi mudando também? Porque eu acho que uma palavra, e dá pra até ver na forma que você conta da sua jornada, acho que você começou falando que uma palavra que descreve você é a intensidade. E dá pra ver o quanto que, de fato, a sua intensidade vai se colocando nas suas experiências, e você começa, mesmo quando você faz com prazer, é um negócio que você, tipo, você não tava pensando em performance, mas você já tinha, você ia sempre, não sei o quê. Então, quando você se dispõe a fazer uma coisa, você abraça aquilo, mesmo sem ter as ferramentas ainda pra fazer, é um negócio que você vira essa chave. O que você vê hoje nessa mudança da Maria mudando também, junto com o esporte? E hoje, a Maria de hoje versus a que começou lá atrás? Que ganhos que você vê que o esporte te deu, assim? Muito interessante você falar isso, porque eu acho que o triatlon me deu muito também essa intensidade e essa vontade esse empoderamento de falar, eu consigo. Eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso. Então, eu comecei a introduzir tudo isso que eu sentia dentro do triatlon em todos os âmbitos da minha vida. Então, nos meus eventos, na minha criação de conteúdo, em todos os âmbitos da minha empresa, eu falava, não, eu vou dar conta, tipo, consigo fazer isso, sabe? Então, eu brinco que quanto mais coisa eu tenho pra dar conta, melhor é a minha vida, assim. Mas eu consigo... Meu avô falava muito isso, que se você quer pedir favor pra alguém, peça favor pra uma pessoa muito compromissada, porque ela vai dar um jeito de te entregar. A pessoa que não tem muito compromisso, ela vai empurrar com a barriga. Então, eu me sinto muito assim, quanto mais coisa eu tenho na minha agenda, e quanto mais coisa eu tenho pra conciliar, melhor eu evoluo, assim. E eu acho que isso é muito do triatlon, né? Porque a rotina do triatlon, mesmo sendo, naquela época, um volume menor, né? Assim, no primeiro ano de triatlon ali, 1 ano e meio, era um volume menor que eu fazia. Você tem que ter uma organização. Você tem que ter uma disciplina. Né? Você vai treinar pelo menos 2 momentos no dia, né? Tipo, 2 períodos no dia. Então, você precisa ter uma organização. Senão você não vai sustentar isso. Senão vira um negócio que vai ser insustentável. Que seja 1 hora, meia hora, você vai precisar ter essa organização. Você vai ter que se deslocar e fazer, e tal. Então... o triatlon começou a me dar muita disciplina, muita organização. E eu comecei a replicar isso também nos outros âmbitos da minha vida. Então, hoje, depois de mais de 4 anos de triatlon, eu vejo que eu tô muito mais disciplinada, organizada e querendo cada vez abraçar mais o mundo, assim. Eu acho que minha intensidade só cresceu, assim, sabe? Então, é bem isso. Quando eu quero uma coisa, eu vou, eu coloco aquilo na cabeça, vou fundo. E tem muito do triatlon, muito do ensinamento do triatlon dentro disso, com certeza. E, Má, teve um ponto que você mencionou que eu gostaria de explorar um pouco mais, que você comentou que, assim, esses 3 meses, né, antes foi alimentação super regrada, 0 álcool. E essa questão do álcool, eu acho que é uma coisa que a gente que, gosta de uma festa, gosta de um drinkzinho, às vezes pega. Como que é hoje pra você e como que foi sendo ao longo desse processo? Então, nesse primeiro, como eu falei, tipo, é a minha primeira prova, quero fazer tudo certinho, né, tal, eu fui muito regrada, assim, e deu tudo certo na prova. Bom, me lesionei antes, mas tudo bem. Mas na prova deu tudo certo, eu terminei a prova, fui super feliz. Não doeu a minha lesão na prova, eu tinha levado até... Aspirina? Não.
Novalgia? É, dipirona, né? Ah, sim. Uma grama de dipirona, que as minhas médicas... Eu tinha contado só para minhas médicas, né? Que eu tava com dor. Não tinha contado nem pra minha mãe, que tinha ido me assistir. No final, deu tudo certo, acabei. E aí, eu acho que quanto mais você vai se conhecendo no esporte, quanto mais você vai entendendo também a sua dinâmica e de vida, e de coisas que você tem pra fazer também, compromissos, você vai entendendo em que fase você tá, né? Então, é muito o que eu comecei falando, né? Então, eu tenho várias facetas, eu tenho vários âmbitos, eu tenho várias Marias dentro de mim. Então, eu sei que em algum momento uma vai estar maior que a outra, e eu acho que é muito a gente saber em que momento essa fase vai estar um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Então, eu bebo hoje em dia, eu como de tudo, eu faço, assim, eu sou muito tranquila. Tem ali, hoje em dia, eu pego mais ou menos uns 2 meses ali, tipo, 1 mês e pouco pra dar uma focada. Tá. Isso não quer dizer, tipo, ficar 100% sem álcool, nem nada. Mas acaba reduzindo muito, né? O Tipo pratinho assim, só troca. eu troco o pratinho, entendeu? E no final do ano, quase não treinei. Tipo, fiquei só, tipo, fazia musculação, tava, tipo, treinando... O pratinho da vida social. Da vida social, do lazer subiu. Uhum. Então, você sempre buscar esse equilíbrio, né? Porque isso, não dá pra se bitolar. Eu vejo também uma galera muito bitolada hoje em dia, que eu falo, gente, essa pessoa acaba se frustrando. É insustentável. De alguma maneira ou outra, sabe? Uhum. Ou vai se frustrar no trabalho, ou com amigos, ou em relacionamento, ou no triatlon. Tipo, alguma coisa vai sair ali do lugar, né? Então, não dá pra ser muito bitolado, assim. Tem que ter esse momento de dar um... Sabe? Tipo, porque é isso, também... A gente hoje eu coloco muito o triatlon, ele é um dos principais pilares da minha vida, porque você precisa se organizar em cima disso. Eu preciso me organizar em cima dos meus treinos. Senão... A rotina gira em torno então a rotina disso, acaba né? girando em torno disso. Então, mas também é você saber que, tipo, pô, tô no meu momento de base, eu tô agora. Não vou fazer o longão no final de semana porque eu vou pra um bloco. Diva. Entendeu? bem. Tipo, isso. vamos fazer outro... Vai ser A outro frequência longão. cardíaca vai tá aqui, ó. Do meio-dia, 5 horas da tarde, vai estar aqui, entendeu? Pulando. Ah, endurance também. Entendeu? Pra Também. você trazendo esse tópico, acho que vamos trazer um pouco, né? A gente tá lançando esse episódio aqui na semana do carnaval. E eu acho que uma coisa que nos últimos anos eu tenho visto muito na internet, até queria saber a opinião de vocês, que é algo que tem pessoalmente me incomodado um pouco. E eu acho que a Má até trouxe um meme, assim, né? Das pessoas quererem começar de quase uma competição de como você leva o seu carnaval. Se você curte o carnaval. E até muita gente do tipo julgando quem tá fazendo um esporte e vai e aproveita o carnaval. Como se você precisasse ser uma coisa ou outra. Ou você é muito focado e não bebe. E o esporte é a sua vida. E assim, gente... E outra coisa que também é o que me incomoda também. Tem muita gente... Cara, a galera que é atleta amador tá querendo viver igual atleta. A troco do quê? Tipo, você só tem uma vida, cara. É isso. Assim, é um nível de... Eu acho muito legal a gente ter disciplina. Quando eu tô num ciclo de maratona, eu também sou disciplinada. Eu entrego todos os meus treinos da semana, mesmo quando eu não tô em ciclo. Eu busco priorizar minha planilha, porque o esporte me faz bem. Mas assim, gente... É isso. Se eu tenho um casamento de uma amiga, se eu quero sair no final de semana e tomar um Aperol e tá tudo bem... Tipo, no final do dia eu não vou ganhar uma prova. Eu não vou correr a maratona. Nunca vou ganhar uma maratona, inclusive. A não ser que, enfim, né? E até se eu esteja tira um fazendo pouco a pressão, né? tipo, porque é isso, assim, acho que é o 70.3 ainda tem de, pegar vaga pro Mundial e tal. Na maratona, a gente que corre, você nunca vai ganhar uma maratona, sinto te informar, você nunca vai ganhar uma maratona, tá? Você pode sim se superar, mas assim, enquanto a galera os atletas de elite estiverem lá na frente, gata, você vai ter que lutar muito. Então, colocar as coisas no devido lugar, tipo, e não vai, gente, não é um dia que você tá num ciclo de maratona e que tem o casamento da sua melhor amiga, que você bebe, que vai jogar todo o seu ciclo fora. Tipo, não é um dia, o negócio, beleza. O ciclo inteiro. É o que você falou. Tem horas que, mas uns 2 meses antes, eu vou fazer outras escolhas. Talvez eu escolha melhor os momentos. Mas também, se acontece algum momento importante nisso, tipo, cara, não é isso que vai te fazer menos atleta, menos corredor. Sim, Eu acho que existe uma coisa que começou de... Se você aproveita o carnaval, nossa, olha lá, tá aproveitando o carnaval. Exato. Tipo,
gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos viver. Ano passado eu peguei a vaga pro Mundial e fui pro Rio de Janeiro. Fui um dia, eu fiz o meio termo, gente. Ah, seu carnaval no passado foi um Meu- exemplo de equilíbrio. Mas foi exemplo de equilíbrio, exatamente. Eu peguei, fui de quinta a domingo pra fazenda. E aí fiquei fazendo tipo um training camp com meu primo lá. Então, tipo, treinando assim, treina, tipo, acorda, faz um treino, à tarde faz outro, final de tarde faz outro, tipo, comendo e treinando, comendo e treinando. Domingo eu fui convidada pela Samsung pra ir lá pro Rio, pra ir pra Sapucaí. Cheguei na segunda-feira, no Rio. Fui pra Sapucaí nesse dia. Virei à noite. Fui pra 2 blocos, virada. Voltei, tomei banho, me arrumei, fui pra Sapucaí de novo. Quarta-feira eu entreguei um treino de corrida no Rio de Janeiro. 40 graus. Depois de 3 semanas eu fiz minha prova no Panamá e eu peguei vaga pro Mundial. Guerreira. Nossa, não, esse pique eu não sei se eu tenho. Não, mas também, assim, mesmo assim, seja as provas, eu já não aguento, Mas assim, é muito o que você falou. Tipo, a gente tá falando aqui de, obviamente, de atletas amadores. E é isso, tipo, até no triatlon, se você ganhar alguma coisa, você vai ganhar um muito bem, um troféu, Uma vaga pro uma vaga mundial, pro que você vai ter que pagar você vai ter que pra ir. pagar. E é isso, tipo, cara, tipo, é isso. Não, então, tem muita gente vivendo como atleta profissional e que eu acho que é meio que escolha de cada um, mas, de novo, eu acho que a gente volta naquele lugar de estar muito bitolado, você vai se frustrar em algum momento, sabe? Tipo, às vezes você vai abrir mão de tanta coisa e você vai chegar e não vai ter o resultado que você quer. E aí você vai falar, meu, Vale o a que tá pena, faltando? Tipo, o que eu preciso fazer mais, sabe? E aí você não tá, você tá abrindo mão da sua vida pra fazer um negócio que, cara, tipo, te faz muito bem, né? Então, eu acho que isso é muito devido às redes sociais, né? Que você começa também a se comparar e muitos números e muitas coisas. A gente imagina se alguém hoje não sabe o que é pace, né? Que nem a gente lá no Impossível. começo. Saudades, inclusive. Saudades, inclusive. Então, tipo, hoje em dia já tá muito mais evidenciado, assim, evidente, né, isso. Então, eu acho que e às vezes também perde um pouco da essência, né, do esporte, né? Por que você tá aqui? Por que você tá fazendo isso? Sabe? Tipo, às vezes quando eu tô muito cansada, quando eu tô num treino, assim, tipo, tô fadigada, tal, ou tô no meio de uma prova, eu penso, por que eu tô aqui? Porque eu amo isso. Tipo, eu não posso passar do meu limite de, tipo, de amar isso aqui, ser um negócio, ser uma obrigação. Não tô fazendo isso por uma obrigação, tô fazendo isso porque eu amo isso. E acho que tem outro conceito que você até trouxe que o seu treinador te falou, né? A longevidade no esporte. Quando a gente pensa em um atleta profissional, gente, eles aposentam do esporte. Tipo, o cara, ele abdica de muita coisa. Um jogador de futebol, por exemplo. Beleza, o cara abdica. Mesmo assim, eles ainda têm as férias lá que eles aproveitam bem. Mas eles treinam, eles vivem em função do esporte porque eles têm a carreira deles e a carreira deles é curta. O cara tem 35 anos, ele tá velho pra carreira dele. E ele aposenta e muitas vezes nem joga mais futebol. A gente que faz esporte, eu não sei vocês, mas eu quero ser igual o Drauzio, de estar com a minha meta. É isso. Então, nisso, o esporte, ele tem que acompanhar as fases da minha vida. E vai ter fase que, beleza, eu acho que às vezes a gente quer mais performance, às vezes a gente quer o ponto. E assim, gente, também, Marcela, mas eu detesto carnaval. Então você não precisa ir pro bloquinho. A gente não tá falando do bloco, até porque eu gosto do pré-bloco, no carnaval eu vou ficar mais de boa, mas porque eu quero. O ponto é, se você começa a entrar ficar tão bitolada, que aquilo começa a te fazer mais um nível de exigência maior. Mais uma obrigação. Vira um tema da sua pressão, terapia, vira uma pressão interna, vira um tema da sua terapia, vira uma questão da sua vida, você chora. Tipo, de um nível de dedicação que passa um pouco. E eu acho que muita gente tá caindo um pouco nisso. Eu acho que tem um pouco da rede social, tem um pouco desse discurso, né, de, tipo, viver cada vez mais o esporte e a pressão pela performance, que eu acho que às vezes se perde um pouco. E quando você vê, você tá fazendo até escolhas que não necessariamente você faria. Sim. E às vezes você precisa ter uma DR com o esporte pra, tipo, mas qual que é a minha relação com o esporte? O que eu quero, sabe? Pra sempre ter certeza que você tá sendo fiel a você mesmo e não sendo influenciada porque um fala que você tem que ir de um jeito. Lembrar o seu porquê, né? É isso, lembrar o seu porquê. Por que você começou? Por que você tá fazendo isso, né? Tipo, não é seu trabalho, não vai te dar dinheiro, é o porquê, né? Então,
Eu acho que é muito isso. Mas acho que já pegando um gancho, que acho que você estava comentando essa questão que hoje em dia na internet é muito difundido o esporte, tanto a corrida, o triatlon agora tá super na moda também. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é que você tá há muito tempo na internet já e queria saber como é que foi, assim, pra você essa criação de conteúdo e hoje em dia, tipo, como é que é compartilhar seus treinos? Se, sei lá, você sente alguma pressão pra performar ou não? Gente, eu comecei na internet foi muito engraçado, porque eu abri uma caixinha esses dias e me perguntaram como que eu tinha começado. E eu comecei nas festas. Porque na época que eu fazia festa, ali em 2014, a gente tinha muito press kit de festa. Primórdios no Instagram. Eu fiz primórdios no Instagram. Não, tipo, era aquela época que você entrava no Instagram e tinha os filtrinhos. Aí você só salvava a foto pra postar no Facebook, Orkut na época, não lembro, acho que era no Facebook já, né? Cara, era total. Você lembra? É verdade. Era efeitos horrorosos. Era tipo aquele meio vintage, horroroso, né? Um negócio, assim, qualidade zero também, né? Mas, enfim, nessas épocas, a gente dava muito press kit de festa, né? Então, eu sempre trabalhei dentro de festa com relacionamento com marca. Então, tipo... Dentro de agência. Dentro das agências, eu captava os patrocinadores para fazerem parte da nossa festa. Então, tipo, desde Ambev, né? Desde coisa de bebida, até, tipo, essas marcas que querem fazer alguma outra ativação e que querem estar nesse ambiente de festa e tal. E como eram festas muito grandes e festivais e tal, tinha muita coisa acontecendo. Então, eu comecei a criar esse relacionamento com marcas. E a gente tinha press kit, né? A gente mandava, o nosso recebidos da época era press kit de festa, né? E aí a gente mandava para as pessoas, para algumas pessoas convidadas às festas, e eu comecei a receber muito também, porque eu tava ali no meio, né? no meio total. E eu comecei a postar os press kits, né? Então, tipo, press kit de festa, com tal bebida, com tal coisa, tal, nananã. E aí foi muito orgânico, assim, e as marcas começaram a gostar disso. Na época também eu trabalhava um pouco como modelo, fazia uns freelas como modelo. Então meio que juntou o útil ao agradável ali. Eu comecei a fazer umas coisinhas ali, faz muito tempo. Ali em 2017, mais ou menos. E aí, quando eu fui pra Austrália, eu lembro que... Eu posso falar nome de marcas? Pode. E aí, eu lembro que eu tinha um relacionamento com a Corona, aqui em São Paulo. Eles me conectaram com a Corona da Austrália. Nossa, pra você fazer coisa lá. E eu comecei a receber Corona na Austrália, tipo, pra fazer coisas lá. Então, as coisas... Aí foi se adaptando, né, também. Fomos nos transformando e as marcas foram se transformando também junto comigo. E foi tudo muito orgânico, assim, então... com esses relacionamentos, né? Eu voltei pra cá, comecei a entrar mais no esporte e tal. E aí, fui meio que aparecendo, assim. Mas foi muito... orgânico, muito de relacionamento, assim, com as marcas. E as marcas foram acompanhando suas fases, Exato. né? Conforme você foi mudando mais pro esporte, foi saindo mais marca de festa, chegando mais marca do esporte. Exatamente. E de um jeito totalmente, tipo, muito orgânico, muito eu. Que era o que as marcas gostavam muito na época e hoje também gostam. Então, sempre foi um lugar onde eu me senti muito à vontade, assim, pra fazer, sabe? E até ainda um pouco, né? Porque você sempre compartilhou e eu acho que você traz na forma, né, dessa sua criação de conteúdo os dois lados da sua vida. Eu acho que hoje a gente falou um pouco, né, do equilíbrio, mas hoje, pra você, o que você diria, né? Que o filtro você usa pra quando você vai dizer sim pro treino ou quando você vai dizer sim pro resto da vida? Tipo, como é que você gerencia isso hoje? Quais são as suas prioridades? Até porque você já teve, talvez, momentos no esporte. Qual é o seu momento atual no esporte? Como você tá olhando pra esses pratinhos? Eu coloquei na minha... Eu tenho uma... O triatlon me trouxe muito essa organização, né? Então, eu também tenho a minha organização quanto a isso. Então, hoje, eu falei pra mim que este ano eu vou aproveitar o meu carnaval. Então, a minha prioridade é aproveitar o carnaval. Eu já falei, coloquei isso na minha cabeça, já falei pro meu treinador, eu falei, faz 5 anos que eu não aproveito um carnaval, tipo, realmente aproveitado, né? Isso. Ano passado eu virei 2 noites lá de louca, mas, tipo, esse ano realmente eu quero aproveitar o carnaval. Vou viajar pra um lugar que não vai dar pra treinar. Eu vou pra Caraíva, então, tipo, vou levar. Nossa, não vai dar mesmo. Corta pra eu nadando lá, né? Mas nadar assim, dá. Mas dá pra nadar, dá pra Mas correr. sem Mas, pressão. tipo, sem pressão, não vai dar pra pedalar, não vai dar pra fazer transição, é isso, eu vou... Então, eu coloquei isso pra mim também, assim, falei, meu ciclo vai começar,
Eu tenho uma prova em final de abril. Meu ciclo vai começar depois que eu voltar do carnaval. Então, tipo, eu tô fazendo uma base super boa, tô com o meu Training Peaks verdinho ali, me alimentando super bem e tal, mas todo final de semana eu tô viajando, bebendo, comendo, mas assim, tô de boas quanto a isso. E é isso, eu acho que é também você entender o seu ano e sua vida e fazer um calendário de prioridades, né? Tipo, eu peguei meu ano de 2026 e falei, bom, o que vai dar pra fazer? Eu tenho uma prova só, que é essa prova de Brasília, porque depois, tipo, não dá mais. Eu tenho 1 milhão de casamentos que eu não vou faltar. A gente tá querendo ir pra Copa do Mundo. Depois eu tenho uma expedição que eu vou fazer. Depois eu tenho mais casamento. E, tipo, é isso. Então, aí me perguntaram... você pegar a vaga pro Mundial no 70.3 de Brasília? Eu falei, não vou. Hoje, tipo, esse ano não é minha prioridade. Foi o ano passado. E ano passado foi um ano que eu... É uma prioridade financeira também de ter. Exato, Eu acho que a exato. gente também onde vai investir dinheiro. Não, e total, porque eu falei, não adianta eu pegar uma vaga pro Mundial sabendo que eu não vou ter tempo pra eu me dedicar a esse Mundial. Ano passado, meu foco foi totalmente esse. Então, eu fui pro Panamá, fiz 70.3 Panamá, pensando no Mundial, consegui a vaga. Tipo, foi um ano que eu treinei muito, assim. Não parei de treinar. Eu dei umas respiradas ali no meio do caminho, mas foi um ano que eu tive muitas provas, 2 provas muito grandes, né? Então, o Mundial, o Panamá, que foi conseguir a vaga pro Mundial, e o Mundial no final do ano. Então, uma foi no primeiro semestre, outra no segundo semestre. E o Mundial do ano passado foi em novembro só. Então, tipo, fiquei até novembro em ciclo, sabe? E desse ano é em setembro, eu acho. Eu não tenho tempo. Tipo, com todas as coisas que eu quero fazer nesse meio tempo, eu não tenho tempo. Então, tipo, eu não vou gastar 10 mil reais, né? Só de inscrição em passagem pra eu fazer um negócio meio... Meia boca. Eu ia falar isso, porque eu acho que, às vezes, a gente que não é do tri ouve, tenho vaga pro Mundial, como se o negócio fosse de graça. Só que é isso, você consegue a vaga e ainda tem que investir, ou gastar, depende do que você acha, 10 mil reais pra ir, né? E isso só da inscrição. Tipo, fora a viagem. É isso. E tudo, né? Fora e o ciclo, né? Porque um ciclo também é custoso. Exato. É físio, é não sei o quê, é muito mais suplementação. Tipo, exige também um investimento durante o ciclo que acho que faz muito sentido. E eu gostei muito da sua sugestão de realmente olhar pro ano, porque eu acho que a gente acaba... Eu não sei, assim, às vezes eu me vi numa pressa muito grande de sair tendo que viver tudo, porque eu não sei, eu acho que a internet me deu essa ansiedade, nossa, meu Deus, tanta coisa pra viver e etc. E aí é isso, tipo, chega a hora, momentos da vida que não dá. Então eu tô nesse ano, por exemplo, eu vou casar agora em abril. Cara, não vou enfiar alguma prova, não vou, tipo, até abril minha prioridade é essa, financeiramente também. Depois, vou ter 70 bilhões de casamentos também. Então, o que vai dar pra encaixar? Eu tô tentando encaixar uma maratona porque eu gosto, mas eu já sei que vai ser uma maratona que eu vou levar porque eu gosto de ter o ciclo, eu gosto de estar no ciclo com o desafio, mas também se não der pra fazer esse ano, cara... E tá tudo bem você levar a maratona nesse lugar também, de tipo assim, vou fazer porque eu tô... curtir. Vou curtir, tipo, é isso, tipo... É um investimento, mas é um investimento se está ciente, né? De tipo assim, estou ciente, quero continuar. Né? É tipo isso, tipo... Você também não precisa levar todas as provas como se fosse, tipo... Vou dar tudo de mim, vou performar, vou bater meu RP. Não, tô fazendo porque eu gosto de fazer. Também, super. E eu acho que isso vai muito com o que a gente tava falando da longevidade. Eu lembrei o que eu queria falar. Eu nado com uma mulher que chama Silvia Paller, que ela é, tipo, das antigas do triatlo. Ela já foi, tipo, 20 vezes lá pra Kona, e sei lá o quê, já foi, faz, assim, prova, faz um Ironman assim, quando você vê... Brincando. No final de semana ela tem um Ironman, assim... E aí eu falo, gente, eu quero ser ela, eu quero ser a Silvia quando eu crescer, tipo, eu quero estar aqui, vindo no clube, nadando com a galera, trocando e tal. E nessa coisa, tipo, e ela tem, acho que 2 filhas
3 filhas, é casada, tipo, assim, tem uma família, tem uma vida, e tá ali, tipo, há anos e anos e anos no esporte. Eu acho que é isso, né? Quando você vira essa chavinha que vira seu estilo de vida, você não precisa fazer tudo pra ontem, né? Que era o que você tava falando. Você não precisa querer atropelar, né, todos os processos. E nem tipo... 880, acho que você falou, você vai pra Careiva. Cara, tem o mar, às vezes eu vou nadar e não é porque eu tô... Que é isso, tipo, eu gosto muito de treinar. É tão natural que, assim, se eu tô em algum lugar, pra mim não é, nossa, você está treinando mesmo nas férias. Gente, tipo, me faz bem. Então, acho que as pessoas às vezes esperam que, assim, não, você tá de férias, você não pode treinar. Exato. Se você tá treinando nas férias, não, você é bitolada. Não, se você não sei o que, então, se você tá treinando pra alguma coisa, mas você não pode sair. Nossa, mas você não era atleta? Tipo, gente... Tipo, nenhum nem outro, né? Tipo, não tem uma caixinha fixa, sabe? Eu sinto que às vezes as pessoas ficam tentando... Tipo, colocar. encaixar, né? Total, Tipo- não. E é isso, me perguntaram, você já tá em ciclo? Eu, tipo, gente, acho que eu nunca saí de um ciclo. Tipo, eu tô sempre treinando, sabe? E, claro, às vezes eu tô mais focada e eu tenho uma prova-alvo, às vezes não. Mas eu tô sempre treinando. Foi isso, no final do ano, depois no Mundial, que foi no dia 8, eu continuei treinando igual, planilha igual, mas eu não tinha nenhuma prova, assim, perto, nem nada, mas eu tava treinando igual. Tipo, você tá em ciclo? Então, não, eu gosto de fazer isso. Tipo, eu amo fazer isso. Às vezes com menos pressão, às vezes com mais pressão, com prova ou não. Mas é isso. E assim, hoje em dia, eu acho que eu não consigo pensar em uma viagem de lazer tal que eu não faça algum esporte. Tipo, pra mim faz parte disso. Não tô falando que é, tipo, esporte... Vamos colocar um tênis e correr. Pode até ser porque é o mais democrático, né? E É mais fácil numa eu amo a viagem. corrida por conta disso também. Mas, meu, vai dar pra gente fazer um exercício hoje? Vamos caminhar na praia? Exato. Vamos fazer uma trilha? Vamos ir andando até, né, em Caraíva, tipo, vamos andando até a Praia do Espelho? Vamos, sei lá, sabe? Tipo, Estar em movimentar, movimento. estar em movimento, é isso. Então, hoje em dia eu não vejo minha vida, e meu namorado também, ele é super parceiro nesse lugar, assim. Então, nosso final de ano foi assim, tipo, eu treinei todos os dias, eu corri, os dias que eu não corri, eu fiz funcional, teve um dia que eu não fiz nem outro, a gente falou, vamos sair pra andar na Praia do Preá, 8 km contra o vento? Tenho certeza que eu queimei mais caloria aí do que nos outros treinos que a gente passou. Quase 2 horas com aquele vento na cara andando. Eu falava, gente do céu, acho que ninguém nunca fez isso. Não tinha uma alma viva andando, só nós. Mas, enfim, é isso, tipo, porque é um estilo de vida. Exato. Então não é um peso, né? E não é uma pressão. É você se sentir bem no final do dia, né? Então, gente, faça nesse carnaval, faça a escolha que faz sentido pra você, o que te vai fazer bem. E, cara, se um dia você quer estar no bloco e no outro dia você quer acordar e fazer um treino, tá tudo bem. Ou se você quer pegar o carnaval e falar, foda-se pra planilha, ir pra bloco todo dia, curtir, porque você tá nessa vibe, vai, aproveita, entendeu? Se você também quer ficar um carnaval mais quietinho e você não tá afim, cara, viva do seu jeito. O importante é que você esteja fazendo as escolhas por você e sem pressão nenhuma de nada. E não é porque você... E não sinta culpada. Se você escolher não treinar, isso não te faz menos corredor, isso não te faz menos, né, menos comprometido com seus objetivos. É só 5 dias no ano que, assim, gente, não vai mudar nada. Se você escolher a constância sempre, não são 5 dias que vão... É aquele 80-20, né? 80% exato. da vida, Exato. tipo... Não vai ser o corotinho que você vai virar ali no bloco que vai dar ruim, entendeu? Tá tudo certo. E, gente, ouvindo a história da mágica, fica muito claro que os esportes de endurance, né, exigem muito essa questão da constância, entregue muitas horas em movimento, né? Exato. E, assim, acho que o jeito, né, que a gente tava conversando, que a gente vive o esporte, mostra que a performance, ela não é sinônimo de rigidez, mas que, né, combina muito com liberdade de escolhas, de momentos. E isso conversa muito com a All Out, que é a nossa patrocinadora desse ano, que acredita que é na verdade, é uma marca criada por mulheres, e acredita nessa forma de viver o endurance, nessa forma real de levar o esporte. Exato. Roupas confortáveis que cabem na sua vida, pra você também fazer o esporte. Assim como as roupas vão caber nos seus treinos, o esporte também vai caber da melhor forma na sua vida. É óbvio que a Má vai ganhar um kit aí pra acompanhar Eba! Amo! nos treinos, nos desafios desse ano. Eba, obrigada, gente. Os tecidos são super tecnológicos, as roupas também têm vários bolsos pra gente conseguir levar o que a gente quiser e ter liberdade nos nossos treinos.
treinos. Que são maravilhosas. Inclusive, assim, Sim. quer ir pro bloquinho? Dá pra colocar o look, bota uma saia de brilho em cima. A gente tem vários bolsos, perfeito. Quer sair do bloquinho e sair correndo? Dá também. Correndo. Bebe, volta correndo. E olha, a loja tem vários bolsos, um top. Quer ir com um Exato. top diferente? Não sabe onde guardar celular, etc. Ai, É amei. extremamente seguro pro carnaval. Então, ó, dá pra você usar a loja pra você usar pra liberdade. Quem diz que pular bloco não é esporte, né? Exato. Então, Ai, que lindo, amei. vários bolsos pra funcionalidade. Vai te acompanhar bastante aí nos seus treinos. E a gente tem cupom de desconto no site, que é Girls Who Run. Aproveitem. Tá rolando uma sale muito legal, inclusive, também. E é isso, gente. Os modelos são maravilhosos, as cores são super funcionais. Esse é o que dá pra usar sem calcinha? É. Amo. Liberdade 100% Gente, dos seus liberdade movimentos. 100%, pelo amor de Deus. Amo. E a gente se encaminhando, infelizmente, é pro final, que a gente podia ficar horas aqui conhecendo toda essa jornada. Mas agora a gente vai pra um bloco nosso, que a gente ainda não fechou o nome dele, seguimos aqui na luta. A gente promete que pro próximo episódio Vai estar fechado. vai estar fechado. É um compromisso com vocês. Então não deixem de comentar aqui também. Mas a gente tem chamado de giro rápido, apesar da gente não falar giro na corrida, mas como a Mai é triatleta, eu acho que hoje giro rápido se encaixa. É tipo um bate-bola, jogo rápido. Exatamente. exato. Entendi. Então vamos lá, a gente vai começar e você tem que responder rapidinho aí, sem uma frase no máximo. Ai, meu Deus, é difícil. A gata que adora falar. Vamos lá. Um treino que você ama. Corrida. Um treino que você odeia. Natação. Ai, desculpa por tudo, natação. Uma prova inesquecível. O Mundial. Um momento fora do esporte que te faz sentir viva. Viagem. Algo que o esporte te ensinou fora do esporte. Organização. Algo que você nunca faria em nome da performance. Caminhos mais curtos. Maravilhosa. Maravilhosa. E fechamos esse bloco. Ó, foi rápido. Foi rápido, Foi gente. Perguntas objetivas. E o que, assim, pensando agora na Maria daqui pra frente, você já falou um pouco do seu ano, mas uma última pergunta aqui. O que você sente que você ainda quer provar dentro do esporte? Vixe, muita coisa. Acho que não é provar de, tipo... De viver ainda, De viver, é. né? Ixi, muita coisa. É por isso que eu falo, gente, a minha vida eu tô engatinhando aí aqui ainda no triatlo. Me perguntam muito se eu quero fazer o full, né? O Ironman, né? Realmente o Ironman. E eu falo, gente, calma, tem muita coisa ainda pra viver, pra encaminhar. Quero bater vários RPs dentro do meu 70.3. Quero acabar a prova bem, tranquila. Quero fazer uma maratona. Eu nunca fiz uma maratona, gente. Quero fazer uma maratona pura antes. Então, assim, é isso. Meu caminho no esporte, ele tá apenas começando. Tenho Sem certeza que vai pressa. ser sem pressa, a longo prazo. Então, tenho muita coisa. Ixi, meus sonhos pro triatlon não estão só começando. Então, tem muita coisa. E, Má, pra gente fechar, qual conselho, assim, você daria pras mulheres que querem treinar forte, mas sem perder também essa vida fora do esporte? Para as mulheres que já estão no esporte? Eu acho que eu vou ser muito clichê e muito repetitiva, mas eu acho que a organização e a disciplina são pontos fundamentais. Uma vez que você entende isso, que é uma coisa que vai agregar e não uma coisa que vai segregar, né? Tipo, a sua vida sua vida de esporte com a sua vida social, você entende que faz todo sentido você pegar e organizar a sua semana, o seu ano, em função disso e buscar. Acho que o maior conselho é buscar sempre o equilíbrio, né? Então, acho que é por aí. Má, muito obrigada por dividir Obrigada. a sua história com a gente, com tanta honestidade, trazer bastante da sua trajetória. Foi muito legal te conhecer melhor. Deixa um espaço aqui para quem ainda não te conhece, não te segue, onde é que as nossas ouvintes podem te encontrar? Me sigam lá no Instagram, gente, Maria F. Montoro. Eu posto todos os meus treinos, posto minhas festas, posto meus eventos também. Então, quem tiver curiosidade, me sigam lá. Ai, muito obrigada. E, gente, esse foi um episódio sobre intensidade, escolhas e equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado e que seja uma inspiração para vocês viverem o esporte também
com esse equilíbrio em outras esferas da nossa vida. E aproveitem o carnaval com equilíbrio e responsabilidade acima de tudo. Cuidem da saúde de vocês. Quem for beber muito, fica atento, se hidrate, tá? Porque, enfim, a gente não pode... Não é não. Todos aqueles recados básicos. A gente também curtiu o carnaval com responsabilidade e consciência. E não esqueça, obviamente, de se inscrever no canal do Estema, acompanharem o Girls Run por aqui e pelo Spotify. Se inscrevam também no Spotify, curtam esse vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver nos próximos episódios. Não esqueçam de caminhar esse episódio para as amigas e apresentar o Girls Run para mais mulheres que correm ou que querem começar a correr. E a gente se encontra aqui toda quarta-feira com um novo episódio. Beijo!